Um minutinho, só pôr em português que já grava tudo certinho. Tá. A minha transcrição, eu acho que numa outra turma eu botei em inglês, ficou um trem muito doido. Depois eu tenho que olhar como é que põe em português. Não sei fazer isso, não. Começou a gravação já. Começou? Tá, então, bom dia para todo mundo que, graças a Deus e a si próprio, está vivo. No dia 21 de janeiro de 2022, nós somos sobreviventes e só por isso nós já temos motivos para agradecer e para reverenciar o nosso papai e a nossa mamãe que nos deram a vida, reverenciar a Universidade Federal de Uberlândia que nos propicia esse ambiente em que, apesar de todos os desafios, nós desenvolvemos e aplicamos as nossas potencialidades e realizamos, na medida das nossas próprias escolhas, a nossa missão de vida. E eu agradeço a vocês que me permitem realizar a minha missão de vida, que abrange, abarca a psicoeducação, a promoção da vida e trabalha a serviço da vida e da reconciliação, segundo Hellinger e segundo todos aqueles, porque nós somos vários, nós somos tantos, nós somos muitos. Então, Hellinger é vários, é tantos e é muitos, e cada um aqui presente, de alguma forma, porque como nós trazemos vários, são vários os presentes. Cada um aqui presente em nós é vários, é muitos e é tantos. Então, dessa forma, nós agradecemos com muito carinho, muito amor, e um dia eu vou abraçar pessoalmente, porque querer dentro de certos parâmetros é poder. E eu vou abraçar a Daniele pessoalmente da mesma forma que eu abracei a Michele, e que me trouxe uma alegria muito grande, não só dessa vida, mas das várias, para quem sabe e acredita que nós somos seres infinitos numa experiência terrena. Então, com muita alegria, Daniele Précoma, ela mesma se apresenta, eu vou passar a palavra rápido. Nós estamos aqui reunidos, os membros do Projeto de Extensão Justiça Sistêmica, que acontece na UF, Universidade Federal de Uberlândia, desde 2015, foi aberto com a bênção do preconizador, do pioneiro, de quem iniciou a aplicação das leis sistêmicas no sistema de justiça, que é Sam Storch. Esteve conosco em 2015 e é o nosso padrinho no projeto Justiça Sistêmica. Então, com a bênção de Sam Storch, de Hellinger, do nosso papai, da nossa mamãe, no dia do aniversário do meu papai, nós, da Optativa Justiça Sistêmica e do Projeto de Extensão Justiça Sistêmica, recebemos com aplauso no coração, né? Não sei se cabe fazer assim, se cabe uma reverência aí, mas a maior reverência é a reverência em alma. Nós recebemos com aplauso no coração Daniele Précoma, que coordena a obra que nós viemos estudando, conversando e praticando alguns capítulos, porque nós não temos pressa, porque a vida é o aqui e agora, a única coisa que nós temos é o aqui e agora. Então, fazer com pressa. Então, dessa forma, nós fizemos, se eu não estiver enganada, a Cândice, se todo mundo está aí, nós fizemos, acho que, 3 capítulos do livro. E na Optativa Justiça Sistêmica, nós trabalhamos no capítulo 1, a Hellinger e as constelações, campos morfogenéticos, Rupert Sheldrake, e uma fala, uma menção e um material para ler de Anne Anselin. É muito difícil, é lá para os lados da Beatriz, que ela sabe falar esses nomes difíceis. É Schutzenberg, alguma coisa nesse sentido. Um dia a Beatriz me ajuda a falar o nome da Anne Anselin, que é a mãe da psicogenealogia e trata da síndrome de aniversário, tá? Que tem tudo a ver com os processos de repetição das lealdades invisíveis. Daniele, falo que não vou falar, mas falo demais. Então, seja muito bem-vinda. Eu vou fechar meu microfone, mas e aí a Daniele conduz da melhor forma. Depois nós devemos ter um tempo para diálogo e ela vai
assumir a partir de agora. Gratidão imensa. É assim que eu recebo esse convite. E sim, eu quero abraçar você. Você é uma pessoa que eu tenho vontade de ser amiga daqueles tipos assim, de poder ser vizinha, de quando falta açúcar na casa, você tem uma desculpa para ir prosear com a vizinha, assim, sabe? Eu queria morar bem pertinho de você, Shirley. Ai, ai. Falta é muito quilômetro para tanto que eu queria conversar com você, se ocupar muito mais suas horas do dia, sabe? Aquela coisa assim, você não tem com quem conversar esses assuntos mesmo aqui. Mas que bom que hoje a gente está nessa turma que você, a Cândice, já tem conduzido de forma tão brilhante e que já está num nível, né, que é altíssimo. E então eu vim hoje inspirada para trazer algumas provocações mesmo. E fiquem super à vontade, assim, se vocês quiserem anotar palavras-chave e os insights que vocês forem tendo na medida daquilo que eu for falando, porque eu vou fazer alguns apontamentos que fogem um pouco dessa primeira obra do Bert, né, que é As Ordens do Amor. Alguns apontamentos que estão já lá no fim da vida dele, né, que não era tão técnico, que já estava até mais avançado, porque vocês têm esse nível avançado, então apontamentos aí mais provocativos. Então, eu me inspirei de falar para vocês do equilíbrio. Como a gente está entrando no ano de 2022, né, na numerologia, equilíbrio 6, 2 vezes 3, né, 2 vezes a trindade, a força da trindade, né? E a estrela de 6 pontas é como se fosse o núcleo, o coração do vector equilíbrio, que é o equilíbrio, né, entre céu e terra, masculino e feminino, né, espírito e matéria. Então, esse ano, 2022, ele é fundamentalmente, numerologicamente, o ano para ser o ano da reconciliação, que é o fim, né, que é o final, aonde nós temos que chegar buscando o equilíbrio. E esse buscar o equilíbrio é assim, ou você vai por bem, com consciência, ou a vida vai reequilibrar as coisas com você de uma forma difícil, né? Então, a gente hoje vai estudar um pouquinho essa lei do equilíbrio de uma forma mais transcendental. Alguns apontamentos que eu trouxe se trata. Num primeiro momento, né, a lei do equilíbrio, a gente lê lá no básico, equilíbrio entre dar e receber. Aí você tem o primeiro, digamos assim, excludente da forma linear de entendimento desse equilíbrio de dar e receber, né? Que é dos pais para os filhos. Essa primeira exceção, ela se dá porque os pais dão aos filhos a sua existência, a vida, né? E isso não existe valor maior, não existe absolutamente nada que a gente faça, mesmo vivendo 150 anos, que possa retribuir isso. Então, uma das exceções da lei do equilíbrio em igualdade se dá na relação parental. Os pais dão a vida aos filhos e não há nada que se possa fazer para pagar. Portanto, esse receber dos pais, receber a vida dos pais, te traz duas consequências. A primeira, se você quiser ficar olhando para trás e ainda cobrando algo, achando que recebeu pouco, você estagna e interrompe o fluxo da própria vida, né? Você interrompe ali o fluxo do amor. Então, você fica na criança e você vive a sua vida e transpõe essa relação
né, de cobrança para tudo que você vai viver na vida. Você vai viver a partir disso, dessa cobrança, né, e o livro Onde Estão as Moedas, de Juan Garriga, ele fala de uma maneira até lúdica, bastante simples, mas muito profunda a respeito disso. Se você fica nessa cobrança, você entra na energia da escassez, né? Você já vive a falta e você transpõe essa falta para todas as outras vertentes da sua vida. Você, dessa escassez, uma das consequências é você entrar em vícios. Você entra em vícios porque com a compulsão você tenta tapar, preencher aquele buraco dessa falta que você sente. Você entra em depressão, porque a depressão, ela é o oposto da gratidão. Ela é o absoluto oposto, né? E nesse estado depressivo, você deprime o seu corpo, o seu sistema imunológico, o seu sistema endócrino, e você entra em doenças. Você começa a adoecer o seu corpo físico. Você cria conflitos em todas as relações. Você cria conflito na escola, se você tem um problema com seus pais, você vai ter problema com todos os seus superiores que você encontrar na vida. Você vai ter problemas, aí decorre, né? Tudo que você vai achar aí de questões com chefe, né? Relações trabalhistas, a Justiça do Trabalho está cheia desse tipo de coisa, né? Porque nós temos um povo brasileiro com uma mentalidade muito infantil, né? Com a mentalidade, essa coisa, né? O lado negro, o lado oculto dessa mentalidade do piniquim, nossa, ficar muito na criança, na infantilização, quer receber do governo, quer receber do chefe, quer receber mais do que quer dar, né? É uma mentalidade de escassez, é uma mentalidade de uma criancinha ferida, abandonada, coitadinha, né? Você vai ter problema com superiores na escola, com o chefe no seu trabalho, você vai criar relações quando você vai procurar relacionamentos na vida afetiva, você vai procurar relacionamentos parentais, né? O que são relações parentais? Relações em que um é superior ao outro, já está em desequilíbrio, né? Porque essa criança, na sua falta, ela procura alguém na vida que dê aquilo que ela considera que os pais não deram, né? E essas relações parentais, elas já começam em desequilíbrio e elas se tornam, se elas se perduram, elas se tornam relações profundamente tóxicas, né? Esse desequilíbrio também abre a margem para as traições, né? E no decorrer disso, né? Assim, é a linha de produção da desordem social, né? Coloca aí, a linha de produção. É a linha de produção, a fábrica de desordem social, é a tal desse sentimento infantil de cobrar ainda, estar na criança cobrando falta de pai e mãe, porque não consegue assentir com a realidade daquilo que foi, né? E compreender que o que é o principal já foi recebido, que é a vida, e que se você sobreviveu, né? Que existem as forças de sobrevivência, que se você sobreviveu e chegou até aqui, é porque a vida, como um todo, como um complexo, se incumbiu de trazer o necessário para você sobreviver através de outras pessoas, né? A quem você também deve muita gratidão, que fizeram muitas coisas no lugar de seus pais, né? Te limparam, te alimentaram, te educaram, né? Te acolheram da forma como foi. Sim, existiram muitas dificuldades. Legal, o que o adulto faz? O adulto toma tudo isso e faz algo com isso, né? Então, isso é um aspecto, né? O outro aspecto, que seria daí um aspecto muito mais elevado desse equilíbrio igualitário, né, do dar e tomar, é quando você, além de você ter chegado nesse adulto, né, nesse equilíbrio consigo próprio em relação à vida e aos seus pais. Não, eu recebi
o que foi suficiente, agora eu estou grata, agora estou pronta para servir a vida. E você sai do infantil, você vai para o adulto, e você se coloca no servir a vida, né? Você leva essa sua necessidade de servir, né? Essa vida que você recebeu lá de cima dos seus pais, da fonte, porque você se liga à fonte através da sua relação transgeracional, né? A vida vem de longe. A vida vem de longe, vem passando pelos seus antepassados até chegar a você. Então, a vida está tão lá, mas para chegar a você precisou passar por toda essa cadeia. Quando você recebe essa vida e não cobra mais de onde ela veio, e vai para o adulto para servir a vida, aí você entra numa outra relação de troca de equilíbrio, né? Que você vai sentir esse impulso, essa punção de dar aquilo que você recebeu para diante, e é isso que nós fazemos através da nossa profissão, né? Nós servimos ao mundo, nós servimos à sociedade. Então, como está a sua relação com a sua profissão? Como está a sua relação com o trabalho? Como está a sua relação com os seus clientes? Como está a sua relação com o que você serve, o que transborda de você? Você está no adulto, você gosta do que você faz, você fica feliz e se nutre com o seu derramar, né? Da vida em você, através dessa função, servir a vida através do trabalho, através da profissão, através do servir mais pessoas, né? Dos seus projetos, ou você vai servir a vida no papel de reproduzir a vida também, né? Então, nós damos aos nossos filhos e nós damos aos nossos projetos. E quando nós estamos aí nesse adulto dando, né? No mundo, aos nossos clientes, através da nossa profissão, nós estamos nessa relação de forma saudável, né? Ou nós queremos fazer uma relação com os nossos clientes também parental, né? Ou a gente se acha tão superior, né? Porque quem quer cobrar dos seus pais, quem quer cobrar, quem muito quer cobrar, né? Se sente tão grande a ponto de achar, né, que é melhor que os pais, ou de dizer como os pais deveriam ter dado aquilo para ele, que ele se coloca como superior muitas vezes na vida. E quando você se coloca como superior na vida, né, porque todo excesso camufla uma falta. E quando o excesso camufla uma falta, você está nessa postura arrogante de superioridade, camuflando, né, a sua criança ferida que quer receber. Então, se você quer esconder isso, você vai como grandão. Se você vai como grandão para a vida, o grandão recebe? Não, o grandão não recebe. Então, você vai com uma postura de não receber. Se você vai com uma postura de não receber, que relação você vai ter com o seu cliente? Você vai ser uma pessoa que o dinheiro não vai vir. O dinheiro não vem. Você não vai se sentir humilde para receber do cliente aquilo que você oferece. Você vai cuidar, dar, e não vai estar aberto a receber. Então, na medida que essa mesma postura que você tem com os seus pais, você vai levar para a vida. E você vai levar para a vida de duas formas, né? Ou nesse lugar arrogante, de você dar, e você vai levar isso para o seu cliente, você não vai receber dele, você vai cuidar, como se fosse o grandão, e não vai receber, você não está de igual para igual, né? Ou você vai para esse lugar infantilizado, ainda da criança que quer só receber, né? Então, aí você mais precisa do cliente do que você tem para dar, né? Você gera das duas formas no seu cliente uma relação de dependência. Porque uma pessoa que está no lugar de grandão também, ele tem uma punção de ficar ajudando os outros, e aí a gente já pontua um pouco das ordens da ajuda, você fica numa punção de ficar ajudando o outro, só ajudando, só dando, né? Você infantiliza o outro, porque na verdade você precisa
sair da sua própria dor. Então, você usa o outro ajudando o outro, sendo bonzinho, o papel do salvador na vida, né? Esse é o grandão que só dá, né? Em todas as relações de forma desequilibrada, é o salvador. O salvador, o grandão, o bonzinho, ele, na verdade, está infantilizando as outras pessoas das relações, está tirando a força, está escravizando o outro, para ele se nutrir do quê? Na verdade, o salvador é um grandíssimo vampiro. Para ele se nutrir da necessidade dele de ser grandão e importante. Para quê? Para fugir da sua própria dor infantil. O salvador mais precisa do outro do que ajuda. Porque o salvador, ele escraviza a pessoa, ele não libera a pessoa. Ele tira a força da pessoa da solução do seu problema e ele fica ali. Então, gente, quantos líderes espirituais, chefes, professores, às vezes terapeutas, existem que cuidam, e na verdade, quem que está ali alimentando essa relação? É o dinheiro de quem que está alimentando essa relação? Eternamente, infinitamente, nunca acaba, a coisa nunca acaba. Porque é esse terapeuta que mais precisa do terapeutizado do que ao contrário. Então, assim, o maior feeling de uma relação de adulto é a liberdade. É a liberdade. Perdeu esse sabor, você está numa relação parental. Você não consegue ter força, se sentir forte para dar, o outro não recebe. Se o outro não recebe, você está numa relação desequilibrada. Então, toda essa superioridade, né? Em todas essas relações, né? Em todas as relações. Nas questões trabalhistas também, né? Tem muito, às vezes, a gente vê muito essa questão, essa postura, né? No serviço público, muitas vezes, né? Essa coisa da superioridade da máquina pública perante o servidor, que vai se sentindo que ele não tem muito para dar, porque o que ele tem para dar não é recebido, porque a coisa é tão engessada, né? A máquina é tão montada, estruturada de uma forma que a criatividade daquele trabalhador, né? O próprio jeito próprio de fazer as coisas não é bem-vindo, não é recebido, né? Ele tem que ficar fazendo só aquilo, tudo igual, se pensar muito, questionar muito, ele é mal visto. Então, tem essas coisas nas relações trabalhistas também. E o outro lado de relação parental, né, quando vai nessa postura da criança, né? A relação parental, relação entre homem e mulher, que deve ser uma relação de igual para igual, quando ela vem, né, quando tem alguém ali com essa postura infantil, querendo só receber, e a outra pessoa, obviamente, por conta da lei da atração, vai encontrar um parceiro que tenha justamente a necessidade oposta, que é a necessidade de superioridade, de sempre dar. Essa relação parental vai acabar como? Essa pessoa que só recebe, ela vai receber. Quando ela sentir que recebeu tanto, que ela é incapaz de pagar, incapaz de equilibrar, ela vai acontecer algo, ela vai criar alguma situação, ela vai ficar com vergonha, com culpa, com raiva de não conseguir sair dali, porque a dívida ficou maior do que ela vai dar um jeito de sair dessa relação, né? Pode ser por meio de traição, pode ser por meio de
de sumir mesmo, algo vai acontecer, né? O estopim, geralmente, aí começa a crescer uma raiva. Nessa questão desse dar e receber, né? E essas nuances parentais, relacionais, e nessa questão do mundo, do servir e do trabalho, aí nós vamos para um terceiro degrau disso. Quando você está já tão bem consigo próprio no seu adulto, o seu trabalho já está fluindo, você está nessa energia da abundância, né? Você está satisfeito como você está o seu trabalho, você está já satisfeito como você está entregando isso para o seu relacionamento, para sua família atual, que não é mais a família de origem, já é sua família atual, já é seu companheiro atual, seus filhos atualmente, está tudo equilibrado, você entra num fluxo de uma abundância ainda maior. Quando você chega nessa abundância ainda maior, você vê que tem uma sobra, digamos assim, é quando você transcende esse adulto e essas relações mais próximas, pessoais, e você vai para um lugar de confiança no equilíbrio universal. Quando você vai para um amor mais amplo do que esse amor relacional, e você entra numa necessidade, num ímpeto de doação de uma forma mais solidária, uma coisa mais solidária. Quando você entra num programa de voluntariado, quando você estabelece um tempo da sua vida para ajudar outras pessoas que não são de suas relações próximas, né? Você doa para a sociedade, né? Quando você doa para a sociedade, para as pessoas como um núcleo, né? Família humana maior, ou você cuida da natureza, ou você cuida dos animais, que vai beneficiar, né, a vida no planeta como um todo, você já está transbordando. É quando você já está transbordando essa abundância, né? Já tudo que você poderia dar aqui nos seus níveis mais próximos você já deu, então você entra numa abundância maior ainda. Quando você está nesse lugar de transbordar, de dar, o equilíbrio que se dá não é de pessoa para pessoa, não é mais ali de igual para igual. Você já está entregando isso para o equilíbrio universal, né? Para essa grande família humana, para esse sistema ampliado, né? Que é o último dos círculos do amor que Bert fala, né? Não sei se vocês já estudaram, é bem interessante ver os círculos do amor. Então, quando você chega no último círculo do amor, que é bem transcendental, você já está nesse nível de entregar para essa abundância da grande alma. Você já entrega para o todo. E esse todo, ele vai cuidar de equilibrar isso para você. Você não precisa ficar fazendo conta de R$1, né? Com o universo. Então, você doa de forma desinteressada, desapegada. O equilíbrio é uma lei. Sendo uma lei, você simplesmente entrega. Você já entra num fluxo de um equilíbrio muito mais amplo, muito maior, né? E como que se dá esse fluxo dessa abundância, né, em si, em você? Né? Como que você vem para esse adulto para se colocar no mundo dessa forma de sair da escassez e ir já para o dar? É trabalhar, né, com o seu pai e sua mãe. Quando você consegue chegar nessa equitação, né, quando você consegue conciliar todas as tuas cobranças em relação a pai e mãe, e quando você consegue sair das questões entre pai e mãe, né, das brigas entre os dois, né, porque a gente vem de uma família que o nosso pai e a nossa mãe têm as questões entre eles. Se nós formos
mergulhar nisso, e a gente mergulha nisso porque a gente estuda e trabalha sistêmica, a gente começa a ver que um quis ali ser maior do que o outro, um quis ali ser mais forte do que o outro, para nós, tiveram situações de alienação parental, ou um deles foi embora, ou, enfim, de alguma maneira, a nossa raiz, né? Se a gente ficar apegado no nível da criança, das experiências que a nossa criança viveu, se a gente levar isso para diante sem curar, a gente vai levar de forma desequilibrada, porque a relação do nosso pai e da nossa mãe teve conflitos, né? Então, nós primeiro curamos esse masculino e feminino, essas referências do masculino e feminino em nós, que foi a relação do nosso pai e a nossa mãe. Como? A gente vai lá corrigir pai e mãe? Não. No nosso adulto, nós vamos acolher a nossa criança, vamos tomar consciência, olhar no campo, curar nossa criança no campo sistêmico, é o nosso adulto trazer a nossa criança, tirar a nossa criança dali, dessas desordens, desses desequilíbrios, né? Dessa alienação, dessa falta. É o nosso adulto pegar a nossa criança e trazer. Como que você cura? Com consciência, com assentimento, com concordância. Quando nós chegamos e trazemos a nossa criança para o nosso adulto e acolhemos ela e olhamos para tudo e com a consciência nós concordamos e conseguimos fazer com que a nossa criança deixe de cobrar para que ela se agasalhe em nós e confie no nosso adulto, que daqui para frente a gente vai dar conta, que é na vida que a gente vai realizar, é na vida que a gente vai realizar. Não é mais para trás, é para frente. Quando a gente equilibra esse masculino e esse feminino em nós, que é a relação do nosso pai e da nossa mãe, a nossa relação enquanto criança com o nosso pai e nossa mãe, nós nos tornamos um adulto equilibrado nas nossas forças, para que a gente não vá atrair desequilíbrios e conflitos nas nossas próximas relações. Porque quando a gente vai para um relacionamento em que nós temos a nossa criança sentindo falta de algo, ou o nosso masculino e o nosso feminino enfraquecido, quando que nós temos um masculino ou um feminino enfraquecido? Quando nós não terminamos de tomar. Quando que nós não terminamos de tomar? Pai e mãe? Por alienação parental, por ausência. Como que nós tomamos apesar disso? Nós nos ligamos com a fonte da vida e permitimos que essa energia flua, essa energia que vem de longe, essa polaridade que vem de longe, mesmo que na presença material física, na convivência, mesmo que na convivência não tenha sido possível, essa informação está gravada em nós, no nosso DNA. Então, nós temos a potencialidade de nos ligar às nossas forças masculino e feminino dentro de nós. Nós temos um computador transgeracional vibrando dentro de nós. Então, se a gente não ativa essas polaridades, masculino e feminino, e não equilibra essas forças em nós, porque a gente está olhando e se apegando à falta do que foi a relação parental nossa enquanto criança, na falta da criança, quando nós não conseguimos sair, abrir mão
da falta e permitir que as informações dessas polaridades masculino e feminino transgeracionais passem por nós através do nosso DNA, a gente corta o fluxo da vida, corta o fluxo do amor. Isso se chama amor interrompido. Amor interrompido é quando nós não ativamos esse fluxo transgeracional pelo nosso DNA. Quando a gente trava no trauma da criança, na falta da criança, isso é amor interrompido. Quando nós conseguimos destravar nossa criança de lá e permitir que essa energia de polaridade, porque nós somos energia, quando nós permitimos que essa energia desse computador em nós, das nossas células, nosso DNA seja ativado e se equilibre em nós, quando nós permitimos que nas nossas células, essa polaridade feminino e masculino, essas potencialidades, com esses valores de cada parte dessa, né? Porque isso se manifesta em tantas outras coisas, né? O feminino em nós é como a gente lida com a nossa saúde, com a nossa nutrição, com a nossa alimentação, como nós cuidamos do nosso corpo, como nós cuidamos da nossa alma, como nós acolhemos, como nós nos acolhemos, como nós cuidamos de nós, é a nossa intuição, é como nós cuidamos do nosso lar, como nós cuidamos da nossa planta, como nós cuidamos do planeta, né? É o dentro. Como nós nos relacionamos com o outro no nível de cuidado, né? Sem defesas. E o masculino em nós? Nosso lado racional, nossa força de enfrentar desafios, o mundo, nossa resistência perante as dificuldades, nossa força de continuar, de superar, de trazer dinheiro para dentro de casa, coragem, nosso lado racional, nosso raciocínio, nossa estratégia. E o nosso masculino, nosso sagrado masculino dentro de nós, ele olha para o nosso sagrado feminino? Como que o homem em nós, esse racional que toma decisões, nosso cérebro, nossa mente, ele ouve a nossa intuição, o nosso feminino? Eles estão em harmonia? Eles estão ativados, eles estão olhando um para o outro com amor? A nossa mente, ela acolhe o nosso coração, ela acolhe o nosso fluxo menstrual, acolhe os nossos hormônios, respeita os nossos hormônios. Nosso masculino respeita o nosso feminino, né? Ou a gente se trata, a gente vem se tratando como a gente viu nosso pai, que é o referente de masculino que nós temos, tratar a nossa mãe. Como a gente viu nossa mãe tratar o nosso pai. É assim que o nosso masculino, nosso lado masculino, trata o nosso feminino? Então, se você começa a perceber, é tudo com a gente mesmo. E da mesma forma como o nosso masculino trata o nosso feminino trata o nosso masculino, né? Como que o nosso feminino trata o nosso masculino? A gente escuta também? Ou a gente é teimosa, né? Ou a gente é aquelas mulherzinha ranhenta, quando a nossa né? O que é a procrastinação? Né? O que é a procrastinação? A gente está respeitando o nosso masculino? Que a organização, que a ordem? Como nós olhamos para o nosso masculino? Ou a gente é mulherzinha ranhenta? Fica procrastinando, fica fazendo manha, fica fazendo dengo, né? Como a gente recebe o nosso masculino depois de um dia de trabalho? A gente trata ele bem? A gente vai lá, a gente está cansada, mas a gente vai lá, nossa mulher dentro de nós, vai lá fazer uma comidinha gostosa,
né? Para receber o nosso masculino, nossa força que foi lá trabalhar o dia inteiro, a gente vai fazer uma comidinha boa para a gente, para o nosso lado masculino que foi enfrentar o dia, ou vai deixar o nosso lado masculino jogado no sofá, vendo televisão, comendo qualquer porcaria? Como nós estamos tratando o nosso lado masculino? Ou a gente, nosso lado feminino, vai lá e faz um escalda-pés, né? Faz uma massagem nos pés no fim do dia. Esses pezinhos que saíram para a rua, trabalhar, que fizeram tantas coisas, né? Colocar uma essência. Como nós estamos nos tratando? Como o nosso homem trata a nossa mulher o nosso homem? E é desse jeito que a gente se trata, né? É desse jeito que a gente se trata, que a gente, um lado nosso respeita o outro e se ouve e se acolhe, que a gente vai atrair um parceiro e que a gente vai trabalhar com ele e vai lidar com ele na vida. Por isso que a gente diz que num relacionamento, em todo relacionamento entre homem e mulher, qualquer conflito é coautoria, 50% responsabilidade de cada um. Mas desses 50% de responsabilidade, cada um tem 100% de responsabilidade. Desses 50%, porque não estaria nem ali se não tivesse escolhido estar, permitir e viver aquilo. Então, cada um tem 100% de responsabilidade de estar ali e 50% de responsabilidade daquele problema, né? Legal. É muito bacana de olhar para essas nuances, né, das nossas raízes, né, desse pai e dessa mãe. Se você ampliar o olhar até para o significado quântico, porque quando nós olhamos para colocamos no campo, né, sistêmico, nós estamos trabalhando com energia e com o campo quântico, o que se manifesta ali é o campo quântico. Nós vivemos numa realidade aqui material, né? A materialização dessas ondas energéticas quânticas que vêm a se tornar corpos, né, gerados e nascidos aqui no planeta Terra, que passa pelo nosso pai e nossa mãe, ela obedece às ordens sistêmicas que nada mais são do que leis da física, né? Então, por exemplo, quando você vê, né, uma desordem, quando você está lá olhando no campo, abriu o campo da constelação, está lá no campo quântico sistêmico, olhando para as desordens, o que você vê, né? Se existe desordem de equilíbrio, né, entre o nosso pai e nossa mãe, ou entre nós com o nosso pai e nossa mãe ali, essa cobrança, existem outras desordens anteriores, né? Pertencimento, tem alguém excluído, ou tem alguém querendo ser superior ou inferior, que é uma desordem hierárquica. Se você trazer para a lei da física, a lei do pertencimento, que é a lei do lugar, ela se trata do espaço. É a lei do espaço. Porque todo mundo tem um lugar no espaço. Todo corpo ocupa um lugar no espaço. Então, lei da física. A lei do pertencimento é a lei do espaço. A lei da hierarquia é a lei do tempo. Nós vivemos aqui na Terra num momento do tempo e espaço. A lei da hierarquia é a lei do tempo. Certo? Vejam que as desordens que a gente vê no campo,
na questão de relações são desestabilizações que a gente tenta fazer através de comportamentos de leis da física. Se é lei universal, é lei de funcionamento, é o que rege o funcionamento da vida nesse planeta, quem que a gente pensa que é para se comportar de forma a afrontar essas leis? Vai dar BO. Vai dar BO. Né? Então, é muito simples. É muito simples. Se você traduz, né, a filosofia de Hellinger não inventou a roda. É muito simples. Pertencimento, espaço, hierarquia, tempo. Tá? Voltando lá para o equilíbrio nas relações entre homem e mulher. Falar de amor. Existem as espirais, né? Ascendente e descendente. Muitas vezes a gente trabalha com isso nas questões de solução de conflitos, né? A espiral do conflito e a espiral da solução. Bert também não inventou a roda, né? Isso sempre esteve lá. Então, no relacionamento, a lei do equilíbrio funciona nessas espirais também. Ou seja, um relacionamento, quando ele está na espiral ascendente, você dá o outro e tem que aguardar. É um passo de cada vez, como uma dança, para a espiral funcionar. Então, não é dá, e depois, quando o outro já não aguenta mais, você vai cobrar. Não, isso é conflito. É uma dança, é um passo de outro. Tá? Então, um degrau, você dá, espera, existe o aguardo, existe ir para a humildade do aguardar o receber no tempo do outro. Aí o outro dá, e esse dá geralmente esse impulso de dar para retribuir isso que recebeu, geralmente vem com um tantinho a mais. Então é esse dar um pouquinho a mais. Aí esse aguarda e aguarda o outro dar um pouquinho a mais. E assim sucessivamente nessa espiral ascendente. E na questão da retribuição da dor e do dano, é da mesma maneira. Da mesma maneira, o equilíbrio se dá. Alguém causou um dano, para equilibrar essa balança, o outro vem e gera uma vingança, um dano um pouquinho menor, um pouco menos. Mas precisa haver uma retribuição. É necessário que, para que essa relação seja curada e para esse dano ser transcendido, que aconteça, né, o ciclo da reparação. Lembrando que se a gente colocar no nível universal, né, universal do equilíbrio, e isso aparece muito no campo quando a gente coloca, né, questões de perdas, muitas vezes perdas financeiras, questões graves, coloca no campo, muitas vezes é uma reparação de situações transgeracionais, né? Então, existe essa dívida, né? E a gente consegue fazer essa desvinculação, essa transcendência dessas dívidas, né, que estão no campo familiar transgeracional, quando a gente, ao tomar conhecimento, muitas vezes, do problema, efetivamente, do dano que meus antepassados causaram, né, em questão de morte, de roubo, de escravidão,
né, pilhagem de terras, abuso do trabalho alheio, quando pessoas tiveram, né, exploração do trabalho de mão de obra por terem tido empresas lá atrás, ou enfim. A gente vê tanta coisa, assim, de dívidas transgeracionais, que só de você ter ido olhar o dano que você está vivendo na tua vida hoje e ver que vem de uma coisa lá para trás, e você, digamos, mata na raiz. Você vê de onde vem, concorda com isso e se movimenta, você já se coloca no fluxo da reparação desse dano. Você escolhe parar de viver a sua vida pagando dívida transgeracional e se coloca no movimento de servir a vida para, digamos assim, compensar essa dívida transgeracional, né? Então, existem essas compensações. De você tomar consciência, você se movimenta para outras formas mais saudáveis de compensação, né? E o universo, ele é benevolente, né? Ele geralmente, assim, não é olho por olho, dente por dente. Ele vem nesse fluxo do pagar o dano com um pouco menos, né? Com um pouco menos. Então, a gente já tem essa graça divina atuando já nessa lei de compensação universal. Mas, se nós conscientemente, ao vermos, né, um pagamento de dívida transgeracional no campo, a gente toma consciência, a gente reordena algumas coisas, ou seja, a gente reinclui, né, os excluídos, ou a gente, ali naquele momento, já é tocado por um movimento de compensar socialmente, né, aquele dano que a minha família causou de alguma outra maneira, a gente limpa o campo, né, a gente equilibra o campo de uma forma mais saudável, mais benéfico para todos. Porque muitas vezes o que está no campo é muita culpa. Existe uma culpa, né, ancestral. E a culpa, ela é algo que é um movimento para trás. A culpa, ela não serve à sociedade. A culpa, ela é infantil. Quando fica muita culpa no campo, é um movimento infantil. A culpa não resolve. A culpa engessa, né? Então, os movimentos, né? O que fazer com o dano? O que fazer com essa lei do equilíbrio, dessa lei de compensação universal? O que fazer, né? Tanto no campo como na nossa vida, quando a gente toma consciência, né, nos nossos insights na nossa vida. Se eu fiz o dano, eu me reconheço fazendo um dano, primeira coisa, né, vai para o adulto. O adulto é aquele que aguenta a culpa e faz algo com isso. Não é a criança que se esconde na culpa e fica se lamentando engessada. O adulto é aquele que aguenta a culpa. E ele faz algo com isso, né? Então, primeira coisa, lidar com a realidade do dano. Olhar para as consequências, olhar de verdade, reconhecer o que fez, reconhecer a sua responsabilidade. Esse é o adulto, né? E escolher reparar de alguma forma. Esse escolher reparar, né, além de tomar consciência, além de incluir no coração aquilo que foi excluído, né? Além de reconhecer a dor e o que causou, faz algo com isso, isso é uma ação, é uma atitude. Na atitude, eu cresço e eu sirvo a sociedade. Então, o dano, ele serve, né? Existe um serviço, um destino coletivo. Sem você entrar na pena daquele que sofreu o dano, porque dentro desse destino coletivo também tem uma função que você desconhece para a alma daquela pessoa que sofreu o dano. Então você libera, né? Você libera a alma dessa pessoa para o aprendizado dela em relação a isso. Você diz sinto muito e não me perdoe, né? Sinto muito, porque quando você diz me perdoe, você passa a sua responsabilidade para o outro do problema e você não faz nada com isso.
você não vai para o movimento de servir, que é o movimento da reparação. Então, o movimento de equilíbrio, né, universal e social desse destino coletivo é você entrar no movimento criativo da reparação. Esse é o adulto. Para isso, o dano serve. Isso tem... o dano, ele foi transcendido. Ele tem um servir à sociedade. E se eu recebi o dano? Se eu recebi o dano, você coloca no campo, você se coloca no campo perante quem te causou esse dano e aguarda surgir em você a sua vontade de sobrevivência. Vai surgir de você ou uma coisa ou outra. Ou a vontade de sobrevivência, a vontade de se vingar e de revidar, que é a vingança, ou a sua necessidade de ficar na vítima, de ser a coitadinha. Porque toda vítima, ela precisa de alguém que faça um dano para ela. Então, por isso que Bert dizia, as vítimas são perigosas. São as vítimas que desequilibram os sistemas. Porque quando entra uma vítima numa situação, ela vai atrair alguém que faça uma dor nela, que cause um dano. Ela vai conseguir isso. A vítima movimenta o campo todo para isso. Por isso que Bert diz, as vítimas não se constelam, a vítima é perigosa, porque a pessoa mais manipuladora dos campos é a vítima. Quem é a vítima, na maioria das vezes, é uma pessoa que está lá na criança, sentindo falta. Aquela criança sentindo falta, ela entra nos sistemas e na relação, sempre provocando que algo de novo, né? Que é aquilo que na psicologia explica, que é reviver o trauma, né? Reviver o trauma tentando sair disso. Isso é um gatilho infantil. A pessoa fica criando a mesma situação em todos os lugares. Então, ela vai criando desequilíbrio em todas as situações. Então, se você recebeu o dano, verifique. Você é a vítima, você é a sua criancinha que está gerando e provocando esse dano, ou você vai para o adulto perante esse dano e vem em você o impulso de sobrevivência e aquela raiva, aquele ódio, aquela vontade de revidar, de se vingar. No momento que vier a vontade de se vingar, de revidar, que você está no adulto, que você se torne igual àquele que te fez o dano, você diz, aqui somos iguais. Eu também reconheço em mim que eu também sou capaz de causar dano. E aí, pode se investigar, né? No campo, pode se investigar se esse dano que você recebeu, né? Tem a ver aí com uma ressonância do seu campo transgeracional, né? Ou por repetição de padrão, e aí você busca sair disso, e que bom, e você agradece, porque que bom que esse dano chegou até você para que você pudesse quebrar esse padrão familiar, pudesse ter consciência e incluir, né, seus antepassados excluídos, que estão, através dessa ressonância, gritando por inclusão no seu campo. Então, você agradece por esse dano causado para que você pudesse reordenar o seu campo sistêmico, né? Ou por reparação de equilíbrio mesmo, né? Dos danos que os seus ancestrais causaram. E aí você também, tomando consciência, assume o movimento, né? Você inclui isso e assume o movimento de reparação. Quando você vai para esse adulto perante esse dano que recebeu e você se despede daquele perpetrador, você consegue se despedir com gratidão desse passado que ressoa com esse dano e sai desse padrão, esse movimento do adulto é o movimento de dar a outra face.
Dar a outra face que Jesus falou não é o movimento infantil de perpetuar o trauma. Ah, eu levei um tapa desse lado, eu vou virar o rosto para levar o tapa do outro lado. Quantas faces você tem para ficar? Quantas faces você tem, né? Porque a repetição do trauma ela é infinita, é um loop infinito. A pessoa nunca sai disso. Então não foi isso que Jesus quis dizer. Quantas faces nós temos? Nós temos dois lados. Dar a outra face é aprender com o problema e dar a outra face. Uma face é a face do problema, a outra é a da solução. Não é dar a outra face para você receber outro tapa, é dar outra face de consciência. É virar. Ah, você desse lado, com esse lado da face, você tomou um bofetão? Aqui é o lado do problema. Dê a outra face, o lado da solução. Do aprendizado, da gratidão por aquele que te trouxe, pelo mensageiro que te trouxe essa mensagem de que você estava num campo de dano, para que você pudesse sair desse campo de dano. Dar a outra face é vira e sai. Vira, aprende, agradece e sai. Isso é dar a outra face. Nós só temos dois lados. O lado do problema e o lado da solução. Daniela, tem uma pergunta ali bem interessante. E enquanto você falou, eu pensei um milhão de coisas, porque cada frase sua, eu já saí, já voltei do corpo umas 15 vezes para lidar com a complexidade de cada frase. E já senti no corpo todas as emoções, né? Assim, estados da matéria, sólido, líquido, gasoso. Então, tem uma pergunta interessante da Carol. Será que você fala alguma coisa? Claro! Cadê a pergunta? Tá no chat aqui, deixa eu ler para você. Olha aqui, ó. Como conviver com uma mãe narcisista que só vive o papel de vítima? E eu acho que vai servir para mais gente no grupo aqui, ó. Tô olhando as pessoas assentindo com a cabeça. Nossa, que pergunta fantástica, muito profunda. Ter um pai e uma mãe narcisistas das coisas assim profundamente dolorosas, né? Doloridíssimo. Não existe um caminho fácil. Eu atendi nessa semana, terça-feira, eu atendi uma esposa, né, uma ex-esposa, que ela se divorciou do ex-marido narcisista, e as duas crianças dela estavam apresentando crianças já transtornos gravíssimos. A mais velha, com 16 anos, já está com transtorno de imagem, já está desenvolvendo anorexia, e a mais nova, mais novinha, um pouquinho mais novinha, ela tem uma dermatite crônica, terrível. Né? E isso é o reflexo dessa convivência com esse pai narcisista, e quando é a mãe é pior ainda, é mais doloroso ainda. Não existe resposta fácil para isso, solução fácil, porque na relação, né, com a mãe, a relação com a mãe, principalmente, é a relação mais íntima e mais próxima, que mais vai nos ensinar a respeito da intimidade. É do corpo dessa mulher que a gente sai, e é quase que o nosso ser, ele entende como fazendo parte dessa mãe, né? Pelo menos ali até os 3 anos, a criança tem certeza que ela é a mãe, né? Dos 3 aos 7, ela começa a testar que ela tem um corpo. E é só a partir dos 7 anos, e a antroposofia ensina isso, que a criança vai saber que ela não é a mãe. É só depois dos 7 anos, né?
E a menina, principalmente, eu acredito que, né, foi uma mulher que fez essa pergunta, a menina, principalmente, é mais doloroso ainda, porque depois dela ir para a esfera do pai, né, dos 7 aos 14 anos, ela ir para a esfera do masculino, ela precisa voltar para a esfera do feminino, e ela precisa terminar a vida na esfera do feminino da mãe, né, porque ela é mulher. Assim, muitas desordens podem vir decorrentes disso, né? Muitas desordens, assim, psicológicas, emocionais, até sintomas físicos, como eu falei, relatei do caso dessas 2 meninas que estão crianças, já estão manifestando esses sintomas da não aceitação de si própria no próprio corpo, né? A manifestação da não aceitação de si própria. Por que que elas não aceitam a si mesma? Porque o narcisista, como ele não tem empatia, ele nunca vai acolher o outro como suficientemente bom. Nunca. Né? Para o narcisista, o outro nunca é suficientemente bom. Então, esse lugar da vítima do narcisista não é bem um lugar de vítima, é um lugar de muita manipulação emocional, que ele se coloca, porque ele não se sente vítima, ele se coloca para sugar dos outros, qualquer tipo do que a psicologia chama, né, de nutrição. Então, assim, o narcisista, ele é um vampiro, então ele precisa de nutrição, ele se coloca no lugar de vítima para ele sugar a atenção e a escravidão do cuidado. O narcisista, ele coloca todo mundo ao redor na escravidão do cuidado, né? Tudo ele quer que os outros façam e ele provoca situações e ele se coloca de forma manipulativa no lugar de vítima, né? Mas, na verdade, ele não se vê como vítima, ele se vê como superior, ele não se vê como vítima. Então, isso é um jogo. É um jogo. E é assim, é muito louco. Então, de um narcisista que tem uma psicopatia por trás, uma manipulação por trás, não se acredita em nada do que ele fala. Não se acredita em nada. Tudo que ele faz são papéis. O narcisista vive no teatro de si mesmo. Ele representa papéis para convencer os outros a nutrir ele daquilo que ele quer. Ele quer atenção, ele quer... Muitas vezes o narcisista, por isso que o nome se chama narcisista, ele tem uma profunda vaidade, né? É uma vaidade, seja uma vaidade pelo que ele faz, né? Ou pela aparência, mas é muita vaidade, é uma necessidade de aprovação absurda. E se a pessoa que está vendo ele não aprova ele, daí o narcisista vai para o papel de impulsionar a culpa no outro. Né, de impulsionar a culpa. É capaz do narcisista fingir que está doente para botar a culpa no outro. Então, assim, como para uma criança se desenvolver nessa dinâmica de uma pessoa que deveria estar no lugar de dar amor, de demonstrar afeto, de demonstrar intimidade, ligação e empatia. E, na verdade, a criança começa a crescer. E eu atendi um outro caso também, que a mãe era narcisista, que as 2 filhas, elas se sentiam... tinha um jogo muito louco, porque a mãe escolheu uma das filhas, que era a filha considerada bonita, que nasceu, a aparência era bonita, porque era loirinha do olho azul, cabelinho enrolado, a mãe escolheu essa filha para ser a filha legal dela, que era a mais velha. A mais nova, que nasceu parecida com o pai, que era morena, que ela considerava feia, que não dava para exibir para as amigas, né? Ela não saía com a criança. Ela tinha vergonha da criança, ela escondia a criança. Ela saía com a mais velha, ela passeava com a mais velha, ela levava a mais velha na casa das amigas, ela saía com a mais velha como se fosse um troféu para todo mundo dizer: nossa, que filha linda, parece um anjo. E ela escondia a outra filha, porque ela achava que a outra filha não era tão bonita, não servia a ela. Então, a filha dela, a que nasceu bonita, criou um complexo. Quando ela se percebeu que ela era usada pela mãe,
ela cria um complexo ante a própria beleza e ela se tornou uma pessoa esculhambada, uma mulher mais velha, assim, esculhambada. E a outra que tinha um complexo de feiura, de inadequação, de não ser boa o suficiente, foi para o outro extremo. Ela é extremamente perfeccionista, absolutamente workaholic, uma autocobrança absurda, inclusive com a própria aparência, e se tornou uma mulher linda. Então, assim, tomar consciência como adulto desse desafio, ele vai te permitir olhar para essa situação a partir do quê? Só se cresce com a realidade. Então, assim, vamos lidar com a realidade. A realidade é que isso, o transtorno narcísico, ele é uma doença, tá? Incurável. A pessoa nasce assim, com algum gatilho já, tá? No cérebro, já preparado para isso, mas se você for investigar, na infância dessa pessoa, ela passou por algum trauma que ativou esse gatilho, tá? Tanto que existem, isso já tem comprovação de que existem milhares de pessoas por aí, psicopatas, que o gatilho não foi ativado. As pessoas têm grau de psicopatia e não são psicopatas. Mas podem ser, por exemplo, existem estudos, um médico cirurgião, né? Um juiz criminal, um carcereiro. Ele está do lado, vamos dizer, do lado bonzinho da força. Eu falo isso, Daniela, na aula, porque uma pessoa para cortar outra com precisão milimétrica, com a frieza e o grau de distanciamento necessários, ver a pessoa sangrando e continuar íntegra naquele momento, no seu centro, sentindo leveza, ela tem traço de psicopatia. Só que ela usa a serviço da vida e dentro das possibilidades dela. Então, assim, por que é importante nesse ponto todo, tudo que nós formamos uma rede de psicoeducação e promoção da vida, porque quem dá vida a qualquer profissional, seja no setor público, privado ou no terceiro setor, é o ser humano. O ser humano, quanto mais curado o exercício profissional. Isso aí que você falou. Agora, Daniele, santo de casa não faz milagre. Então, às vezes eu falo 10 anos com as pessoas alguma coisa, elas ouvem um negócio numa live e falam, nossa, eu descobri isso agora. Por isso, tudo que você fala tem uma força exuberante, porque eu estou no sistema da Universidade Federal de Berlândia há 20 anos. Você entrou hoje e com uma força exuberante, e eu reforço a gratidão. Vou fechar meu microfone. Lindo. Ai, Shirley, você me desconcerta até, você é demais. Eu que agradeço. Mas então, o primeiro passo, né? O primeiro passo é lidar com a realidade, né? Dessa filha com uma mãe narcisista, é lidar com a realidade. Eu tenho uma mãe que tem uma doença, né? Uma condição, né? A psiquiatria chama uma condição, que chama de transtorno, chama de condição. Tem uma condição que é incurável, né? Com certeza esse gatilho foi ativado na infância porque passou por situações traumáticas. Então, provavelmente ela própria, enquanto no seu desenvolvimento infantil, passou por situações de amor interrompido, de afastamento emocional, de rigidez, de cobrança e rigidez absoluta, né? Ou algum outro trauma que ativou esse gatilho lá na infância dela. Quando você consegue, né, num primeiro momento, sair da sua criança, vir para o seu adulto, olhar para a realidade de que você tem uma mãe doente que passou por um trauma muito grave na infância, você conseguir olhar para este ser humano com esta condição, tá? E aí você também, a partir dessa realidade, você vai conseguir entender a dinâmica
que se estabeleceu entre o seu pai e a sua mãe, do porquê dos conflitos entre eles, do porquê esses dois sistemas, seu pai e sua mãe, se atraíram, o que precisava ser equilibrado transgeracionalmente dos dois lados. Se você ampliar a consciência, esse ponto, você vai achar o que você fazer com isso para levar adiante. Nem que seja você ter aprendido a curar sua criança e sair disso e você ensinar outras pessoas nessas condições como você conseguiu, com a sua história de superação. Nem que seja isso. Você se trabalhar em si própria, você dá para sua criança tudo o que ela não recebeu no nível mais profundo da existência, de intimidade, troca íntima de amor, cuidado, interesse, estado de presença, interesse profundo, porque o narcisista, ele nunca está presente para o outro. Então, como que você, a sua adulta, desenvolve o seu estado de presença, de cuidado e de amor para você fazer isso por você mesma, para você se nutrir e cuidar de todas as suas necessidades que um dia sua criança precisou e não teve quem desse, ou se você, de repente, foi cuidada por outras pessoas e teve, que você tem essas referências mais saudáveis, né? E você fazer por si mesma, cuidar, estar presente para si, olhar suas necessidades emocionais, se curar na sua criança, se curar, né, nessa necessidade mais profunda que é a nossa ligação com a vida. Qual é a sua ligação com a sua saúde, com o seu corpo, com a sua nutrição, com o seu auto-amor, com a natureza? Essa intimidade, né? Porque é isso que a mãe traz, essa intimidade. Como está você com o seu útero, com o seu ciclo hormonal, com a sua relação com a terra, com a vida, né? Com a natureza, com o seu sentir, com a sua intuição. Você tem trabalhado, você procura o seu sagrado feminino, você se cura no seu útero, você se cura com outras mulheres. Se curar na vida, se cure na vida, através de outras fontes, lidando com essa realidade que na sua mãe você não vai encontrar isso, porque ela é incapaz. Então não adianta ficar ali esperando vir algo, porque é incapaz. Não é dali que você vai conseguir essa nutrição. Então você precisa, né, encontrar isso na vida, né? Sabendo que o que você recebeu, que é a própria vida, para o universo isso já é suficiente. Para a função que você vai exercer no universo, isso já é suficiente, você nasceu. O resto é por sua conta. E claro, se você for se colocar, se você é dessas como eu e a Shirley, que nós temos essa consciência de que a nossa alma é infinita e que a gente vem de uma forma infinita, reproduzindo aqui nessa vida, com esta família, com este pai, essa mãe, essa avó, esse avô, esse bisavô, as coisas que a nossa alma precisa rever e aprender e passar. Se você se colocar num campo sistêmico com essa consciência e com um constelador com esta consciência, e você pedir para o seu eu superior, se você quiser saber a raiz disso, você vai encontrar essa raiz na sua alma em vidas anteriores. Por que é que você está tendo essa experiência agora de vir a vida, né, ser recebida aqui através de uma fonte feminina sem empatia, sem intimidade? Por quê? O que você tem para aprender? Então, isso é uma grande pergunta.
Porque essa é, para começar, se você nasceu nessa condição, esse é o grande aprendizado dessa sua encarnação. O que você tem a aprender a respeito, né, da empatia através do oposto, que é a falta dela, no mais profundo. Você viveu a mais profunda falta de empatia que uma criança pode viver. O que você tem a aprender a respeito da empatia? Né? Qual é a lição para você? E aí nós chegamos no final do que eu anotei aqui para trazer para vocês, que é justamente isso, né? Usando esse caso, nós estamos aqui nessa vida, nesse planeta Terra, para aprender a partir do contraste. Aqui a gente vem aprender a partir do contraste. Então, se você tem a aprender a partir da falta de empatia, algo sobre empatia, da falta de intimidade, a partir aprender sobre intimidade, sobre relação íntima, sobre proximidade, sobre carinho e cuidado, a partir da falta, da mais profunda experiência de falta, quando você aprender isso, você dá o seu salto quântico. Porque aqui a gente aprende pelo contraste. Nesse planeta de dualidade, e é isso que a lei do equilíbrio, no fim das contas, no fim de tudo, que é esse equilíbrio universal, vem a trazer. O que é o equilíbrio? A função do equilíbrio, o salto quântico. E o salto quântico só acontece a partir da união desses opostos. Masculino e feminino, matéria e espírito, bem, o que a gente considera bem e mal, certo e errado, né? Abundância e escassez, né? Aquilo que nos dói pela falta é o que a gente precisa aprender a colher da vida a partir de um outro caminho. E quando a gente conseguir equilibrar isso dentro de nós, aqui nessa vida, a gente dá o salto quântico. Porque aí a gente equilibrou. Então, a lei do equilíbrio é a lei mais evolutiva. A lei do equilíbrio é a lei mais evolutiva quanticamente. É a lei mais divina. Porque se a gente tem a lei do pertencimento como uma lei da física de espaço e a lei da hierarquia como uma lei da física do tempo, a lei do equilíbrio é a lei da transcendência. É a lei da alma. É a lei que transcende a matéria. Transcende o espaço-tempo. O equilíbrio faz com que a gente aprenda na alma. A gente leve essa informação que não faz parte mais dessa encarnação para a alma. A lei do equilíbrio é o que transcende. Vai para a unidade, sai da dualidade e vai para a unidade, né? Porque se tudo é energia, tudo está em movimento, aqui nesse planeta, o que mais movimenta são os opostos, né? Então, o amor em movimento, amor em crescimento, é a partir da reconciliação dos opostos, né? O salto quântico é a união de opostos. Quando a gente integra os opostos e transcende esses opostos, equilibrando. Quando a gente conseguir chegar nessa transcendência, nesse equilíbrio, a gente gera um campo de ressonância novo, de cura. E essa energia que nós geramos, esse salto, essa informação nova que a gente coloca no campo, ela ressoa a nível individual nosso, ressoa para toda a nossa transgeracionalidade, a nível de DNA, porque a gente grava uma nova informação no nosso DNA, certo? Porque nós modificamos o nosso DNA. E a epigenética está aí, já comprovou isso. Então, quando nós conseguimos uma transcendência de uma dificuldade a partir do equilíbrio, nós gravamos uma nova informação no DNA. A partir dessa nova informação, todas as nossas células já vão se multiplicar a partir dali, e dali a 7 meses nós teremos um corpo novinho em folha a partir de um novo DNA que nós criamos, a partir do nosso salto de consciência. E a partir dessa nova informação gravada no DNA, a gente ressoa isso para toda a nossa cadeia transgeracional e a gente leva essa informação a nível de alma também. Ou seja, um salto quântico, ele é uma cura multidimensional.
Ela é uma cura na matéria e no espírito. Então, por isso que eu quis falar da lei do equilíbrio, porque eu estava muito inspirada para que esse ano seja o ano que a gente faça isso. Fechei o microfone. Abri e fechei o microfone. Eu fiquei tão emocionada, inspirada, mexida, sei lá o que é isso. Eu cliquei umas 10 vezes no microfone. Daniel, é por isso que eu gosto de trabalhar. Eu acho que você percebeu que eu gosto de trabalhar. O convidado tem, dentro de alguns parâmetros, ele tem total liberdade. A partir do momento em que eu confio em você, eu consigo entregar isso para mim. Para quem me conhece, é um desafio, porque confiar para mim não é fácil, devido às minhas feridas internas, que eu coloquei aí até uns links das feridas da nossa criança, abandono, traição, etc. Então, confiar para mim não é fácil, mas quando eu confio com o meu papai junto, eu tenho proteção. E hoje, no aniversário dele, eu só podia confiar em alguém que, sem qualquer dúvida, traria vários momentos de possibilidade de ganho infinito para todos aqueles que se dispuserem a entrar em contato com os nossos vários corpos mais densos e sutis, com a informação disponibilizada. Então, eu renovo minha gratidão com a emoção de antes, durante e depois, porque o nosso contato começa antes desse momento, ele vem sendo coroado com esse momento e ele reverbera para todos aqueles que se colocarem disponíveis para essa oportunidade desse encontro. Então, eu só posso agradecer. É difícil falar qualquer coisa, né? Mas eu só posso agradecer. Vou abrir um pouquinho a palavra e daqui a... Eu não sei se vocês preferem encerrar a gravação para a gente conversar. O que vocês acham? Para a gente conversar um pouquinho, eu vou fechar a gravação aqui, que eu acho que o pessoal fica mais à vontade. E gratidão imensa, então, porque nós vamos baixar esse vídeo, vou colocar no YouTube não listado. Aí depois eu coloco o link para vocês, tá? Mas ele não pode ser divulgado, né? Ah, pode, Daniela. É porque alguns dos meus convidados, eu não sei se eles abrem o coração de alguma maneira, eles ficam desconfortáveis com a divulgação, mas você pode divulgar sim, não tem. Não, se alguém ficar desconfortável, eu não divulgo. Não, quem fica é quem fala. Ah, porque às tá, vezes eu. fala aí se você não tá, já me pediram para não divulgar, ou convidado, ou palestrante. Entendi. Entendeu? Não, eu paro aqui, ó. Você fica à vontade, eu te passo o link, você pode divulgar sim. Parei a gravação.